Como queimar a gordura da barriga em menos de 30 minutos? E se você também chegou de paraquedas, mas ainda não me conhece, né? Quem que é essa daí que tá falando? Eu sou a Beatriz Mugler, sou personal trainer, especialista em emagrecimento inteligente, e o meu objetivo é ajudar mulheres que já passaram dos 30 anos a emagrecer e perder a barriga. Então essa é a minha missão. Bora Vamos lá, começar? vamos lá. Vamos lá. Essa live é uma live assim, o conteúdo é bem curioso. Ontem a gente falou do segredo. Para quem não assistiu o segredo ainda do emagrecimento, tem que assistir, vale a pena. Como queimar a gordura da barriga em menos de 30 minutos. A gente fez este título com um propósito bem específico. Tem muita gente, quando a gente fez a pesquisa, que a gente está fazendo ainda, do Magre Sem Barriga, o principal motivo, um dos principais, dos maiores, que as meninas dizem que não conseguem perder a barriga e não conseguem emagrecer, é porque elas não têm tempo. E assim, quando a gente pergunta para elas também, Bia, a maior parte delas fala assim: ah, eu tô correndo, eu tô caminhando, eu tô fazendo zumba, eu tô fazendo academia, eu não tô fazendo nada, entendeu? Porque eu não tenho tempo. Tem tudo, de tudo ali dentro, Bia. Mas o principal é, Bia, como é que eu faço se eu quero perder a barriga, mas não tenho tempo? Essa história de 30 minutos, é possível perder a barriga com 30 minutos? O que você quer dizer com isso? Legal. Bom, então, lembra que eu falei para vocês que todas as lives que a gente estiver fazendo aqui de aquecimento, uma ela vai ser sempre linkando com a passada, né? Então, hoje a gente vai ligar os pontos da aula passada, da aula de ontem. Lembra que eu falei, ó, eu não posso ligar os pontos do emagrecimento olhando para frente, tentando adivinhar o que eu posso fazer. Eu só posso fazer isso ligando os pontos para trás, né? Olhando para trás e vendo como que eu posso encaixar esses pontos. Então, por exemplo, lembra que ontem eu falei para vocês que o segredo do emagrecimento é a intensidade, né? Sem a intensidade, eu não consigo emagrecer. Se eu não tiver intensidade, eu não tem como eu perder a barriga, não tem como eu conseguir um resultado legal com o meu emagrecimento, né? Então, o segredo para as mulheres que estão buscando emagrecer, o segredo ele é muito simples, ele é a alta intensidade. Se o seu treino não for intenso, você muito provavelmente vai estar presa só em questão de caloria, e não é a caloria que vai te emagrecer, é a intensidade. Então, quanto mais intenso o seu treino, mais resultado. Porém, entretanto, todavia, eu não posso permanecer numa intensidade por mais de 30 minutos, né? Então, como que eu posso fazer um treino que seja eficiente para eu perder barriga? Então, esse treino, ele tem que ter menos de 30 minutos. Inclusive, a gente tem um módulo dentro do meu programa de emagrecimento, que é o Seca Pro 365, né, que é o meu programa de acompanhamento, onde eu acompanho a mulherada aí por 1 ano. E dentro desse programa, a gente tem um módulo chamado Seca Barriga, né? A gente tem o Seca Barriga 1.0 e o 2.0. O 1.0, sabe quantos minutos ele tem de treino, que as meninas fazem o treino? Ele tem 4 minutos de treino. Então, olha só, 4 minutos já é o suficiente para eu perder a barriga? É o suficiente para você perder a barriga. Por quê? Porque você vai estar usando a intensidade, ou seja, você vai usar o máximo do seu esforço em 4 minutos, você vai ativar o seu modo de queima de caloria, não na hora que você estiver fazendo aqueles 4 minutos, mas é o que você vai fazer depois desses 4 minutos. Ou seja, você ativou essa máquina de queimar gordura, você ativou muitos hormônios da queima de gordura. Então, o que ele vai fazer depois? Depois do treino, ele vai a supercompensação, né, que a gente chama de EPOC. Ontem eu falei para vocês um pouquinho sobre isso, mas eu não entrei em detalhes, justamente para falar para vocês sobre o EPOC hoje. O que é esse EPOC? Também vem da sigla do inglês, tá? Então, escreve lá EPOC, né, com C mudo no final. O que isso significa? Se for traduzindo para o brasileiro, ele significa consumo de oxigênio pós-exercício, né? Se for fazer a mistura do EPOC, misturando as letras, essa é a tradução que dá. Consumo de oxigênio pós-exercício. Então, o que isso significa, Bia? O que é esse consumo de oxigênio pós-exercício? E eu sei que às vezes parece muita coisa que eu tô falando, muita fisiologia, muita bioquímica e muito isso e aquilo, mas para o emagrecimento é importante você saber disso. Não adianta só você pensar que para o emagrecimento é caloria, é diminuir o quanto você come e gastar mais do que você
ingere. Não é só por esse lado, existem outras coisas que você tem que levar em consideração para o seu emagrecimento. E se você não souber entender isso, né, se você não fizer um esforcinho para entender isso, você vai ficar sendo cada vez mais passada para trás, né? Você vai ficar cada vez mais com pessoas super que fazem aquelas super promessas dizendo para você o que você pode fazer, quando na realidade, né, não é o que você pode fazer para emagrecer. Então você vai estar sendo enganada por essas pessoas. Então lembra, se eu conheço sobre um determinado assunto, ninguém me passa a perna. Se eu conheço sobre determinada situação, eu sei o que eu tenho que fazer, né? Então a primeira coisa é essa. E segundo ponto, eu não vou ficar tentando falar muito na técnica, nem sei se existe essa palavra, mas na tecnicidade da coisa. Eu não vou ficar falando muito técnica. Eu vou fingir aqui, ó, que eu tô falando com criança. Por que eu vou fingir que eu tô falando com criança? Porque se uma criança entendeu esse conteúdo, isso significa que qualquer pessoa também pode entender o que eu tô falando. E você, mulher, que já passou dos 30 anos, vai entender. Então, muita coisa você vai ver que eu vou falar de grosso modo, porque eu não vou ficar entrando na célula, eu não vou ficar entrando no que o metabolismo faz com o oxigênio, com o sangue, com a insulina. Eu não vou ficar falando disso. Eu só vou simplesmente passar um pincel para você de uma forma mais mastigada. Quem deveria fazer essa parte mais fisiológica, quem deveria fazer fui eu. Então eu fui lá e estudei. Então você não precisa de fato saber qual é a ligação, isso e aquilo. Você só precisa conhecer alguns nomes. E o nome que você tem que conhecer hoje para você queimar a gordura da barriga em 30 minutos é o EPOC, que é esse consumo de oxigênio pós-exercício. Então imagina, ó, ontem a gente falou de intensidade. O que a intensidade faz? A intensidade faz com que você acelere a sua queima de gordura depois que você treinou. Então, o seu treino, ele só significa 10% da sua queima de gordura. Lembra que eu falei isso para vocês? Então, 90% da sua queima de gordura abdominal, ela vai vir da onde? Ela vem desse consumo pós-exercício. É como se você tivesse, antes do exercício, aberto as portas para entrar oxigênio. Tá? Então você faz isso para entrar oxigênio durante o seu treino, mas você só vai, assim, você fez fila, na verdade, durante o seu treino. Você fez fila para o oxigênio entrar, mas você não abriu a porta. Quando você termina o treino, aí você fala, pronto, portas abertas. Você abre essa porta e um monte de oxigênio entra. O que acontece com esse monte de oxigênio que entrou depois do seu treino? Ele começa metabolizar sua gordura, então ele começa a acelerar, né, o ciclo de queima da gordura. Então é isso que o oxigênio ele faz no pós-exercício. Então é por isso que muitas mulheres, inclusive, né, a gente tem vários estudos de caso dentro do programa do PRO, que várias mulheres, depois dos 30 anos, conseguiram perder a barriga. E como que eu fundamento esse estudo de caso? Como que elas conseguiram fazer isso? Por conta do EPOC, por conta desse consumo de oxigênio no pós-exercício. Elas treinaram na alta intensidade, fizeram fila de oxigênio durante o exercício e no pós-exercício elas abriram a porta para um monte de oxigênio entrar. Esse monte de oxigênio entrando vai facilitar a queima de gordura. Por quê? Porque o oxigênio ele transforma como se fosse a gasolina do seu motor de queima de gordura, entendeu? Então o oxigênio ele é como se fosse o pagamento de um exterminador da gordura. Você pagou o exterminador para queimar toda a sua gordura. Então é como se o oxigênio fosse esse pagador, fosse a moeda que vai pagar esse exterminador para queimar a sua gordura. Basicamente, de grosso modo, é assim que funciona. Então é por isso que elas conseguiram ter resultados, mesmo depois dos 30 anos, mesmo achando que o metabolismo estava lento, mesmo achando que minha barriga, né, nossa, minha barriga não vai mudar, e a barriga mudou, justamente por isso. Então, você, para perder barriga, você tem que treinar menos de 30 minutos, tá? Não dá para você fazer treinos de longa duração, igual a gente falou ontem. Treino de longa duração, na verdade, ele vai servir só para quê? Para você fazer alguma manutenção cardiorrespiratória, mas não vai servir para o seu emagrecimento. Então, isso é a primeira coisa que você tem que pôr na cabeça. Bia, muito bom. Eu tô dando uma olhada aqui também. Para o pessoal que está assistindo a gente no ao vivo, pode ir comentando aqui embaixo quem daqui tem falta de tempo e por que vocês têm falta de tempo para poder treinar. E se a gente pudesse fazer alguma coisa que é mais rápido, mais fácil e mais efetiva, se isso ia te ajudar nesse sentido, que é o que a Bia vai estar falando aqui exatamente sobre a perca da gordura na barriga especificamente. Bia, tem algumas coisas que eu estava olhando aqui na nossa pesquisa também, trazendo para as meninas
algumas coisas mudaram depois dos 30 anos. Você já falou algumas coisas que esse método que você está falando aqui, de perder a barriga com menos de 30 minutos, funciona, e eu vou trazer algumas das dúvidas, assim, que as meninas trouxeram, por exemplo. Ah, mas o meu metabolismo ficou muito mais lento depois que eu passei dos 30 anos. Aí tem muita gente, muita mulher que pegou e falou assim: nossa, mas eu tive um filho, eu tive 2 filhos, 3 filhos, agora eu não tenho mais tempo para mim, entendeu? Daí depois. Eu tenho trabalho noturno, tenho as coisas da casa, não, entendeu? Desânimo total, ansiedade, depressão, tratamentos, entendeu? De comprimidos e tudo mais. Isso tudo, a gente tem alunas, a gente já passou por centenas de alunas. Você viu casos como esses, Bia, e o que você vai estar explicando funciona em 30 minutos, mesmo para quem teve depressão, para quem passou por ansiedade, para quem tá acima, que acha que o metabolismo tá lento, que tem filhos, que engravidou. Tem casos disso, Bia? Isso funciona mesmo? Sim, com certeza funciona, né? Esse método assim, ele é inclusivo, né? Todo mundo pode fazer esse método. Então, por que esse método ele é um método que ele não exclui ninguém? Porque ele é um método que pode ser aplicado para todo mundo, né? Inclusive pessoas que são magras, mas que só têm barriga, né? Ou seja, pessoas que não têm excesso de peso, mas têm uma barriguinha um pouco mais saliente. Então, esse método vai funcionar, né? Para você treinar 30 minutos e ter esse resultado, vai funcionar para perder barriga, vai funcionar para pessoas que já passaram dos 70 quilos, vai funcionar para mulheres que já passaram da casa dos 3 dígitos na balança, ele também vai funcionar. E, principalmente, ele vai ajudar as mulheres que tiveram depressão e as mulheres que têm ansiedade. Sabe por quê? Porque ele é mágico, esse negócio, assim, mas não mágico no sentido negativo da situação, porque eu não acredito em fórmula mágica nem nada, mas o efeito que esse tipo de treino, com menos tempo, ele traz no organismo, é um efeito, assim, incrível, e que se você for comparar, né, e tem vários estudos, eu poderia citar para vocês aqui 50 milhões de estudos que falam sobre isso, que estudam o efeito desse tipo de exercício no cérebro da pessoa. Então, o que acontece? A gente tem um hormônio chamado... Tem vários hormônios do prazer, tá? Mas eu vou dar um exemplo de um desses hormônios. A gente tem um hormônio chamado dopamina. E esse hormônio, ele é muito, assim, é uma parte que ele vai lá no cérebro, né, e ele excita aquela parte do cérebro, entendeu? Então, ele te dá a mesma sensação como se você, por exemplo, quando você come doce, que você come o doce para aplacar a tristeza, sabe? Você tem que comer o doce para você se sentir menos triste, ou você faz alguma coisa para você se sentir menos efeito daquele sentimento que no momento você está sentindo agora. No caso da depressão, o que a pessoa, às vezes, o que acontece com a depressão? Na verdade, ela tem a falta desse hormônio, ela tem a falta da dopamina, ao contrário da ansiedade, que a pessoa precisa ficar o tempo todo buscando alguma coisa para aumentar esse nível de dopamina. O exercício, esse tipo de treino de menos de 30 minutos, ele dá um pico muito grande desses hormônios do prazer. E aí, quem tá por exemplo, com depressão, vê a diminuição dos sintomas da depressão, porque ela começa a estimular o cérebro dela, porque o corpo já tá produzindo esse hormônio do prazer, então ela tá começando a estimular o cérebro dela. É lógico que eu não tô falando que quem tem depressão precisa excluir um tratamento terapêutico ou até psiquiátrico, dependendo de alguns casos, tá? Mas eu tô falando que esse tipo de método, ele tem efeito não farmacológico. O que é um efeito não farmacológico? É um efeito que você não precisa de remédio para você ter o mesmo efeito. Ele, na verdade, ele vai te dar o mesmo efeito que a medicação, mas eu não tô falando que ele exclui a medicação, tá? Mas ele vai ajudar, então ele vai potencializar ainda mais, por exemplo, o tratamento da depressão, por exemplo. Então, por isso que várias pessoas que falam, nossa, eu saí da depressão, né, com o SECA, eu fiz o SECA, saí da depressão. Foi por conta só da autoestima que ela recuperou? Também, porque ela também diminuiu o peso na balança, porque ela também emagreceu e perdeu a barriga, mas o que ele mudou, principalmente, foi essa questão dos hormônios do prazer, que ele aumentou. Então, a pessoa, ela se sente mais feliz, ela se sente de bem com a vida. E a gente recebeu inúmeras mensagens de vocês que seguem a gente lá na nossa pesquisa, falando, eu me olho no espelho, eu não me sinto feliz, eu não tô feliz, mas foi assim, uma avalanche de mensagens dizendo que você não tá feliz. E se você não tá feliz, muito provavelmente é porque você tá com diminuição desses hormônios do prazer.
E fazendo exercício, praticando essa metodologia dos exercícios inteligentes, da alta intensidade, dessa metodologia que ativa o seu EPOC, o que vai acontecer com você? Você vai ter um aumento desses hormônios, logo, em curto prazo, você vai ver uma diferença, você já vai começar a se olhar no espelho e gostar do que você está vendo, e você também vai estar emagrecendo, então sua autoestima vai aumentar. Então, olha só, é uma combinação de coisas, né? Um combo de coisas. Então, sim, ele não exclui ninguém, atende todo mundo e beneficia todo mundo, né? Eu falo que tem uma pessoa que, eu não lembro quem que fala da internet, alguém que fala assim, que quem tem a vida sexual ativa é mais feliz, né? Eu costumo falar também, isso também, mas quem tem a vida ativa, fisicamente ativa, ela é muito mais feliz ainda, entendeu? Porque aí ela não precisa de mais nada, né? Ela não precisa, ela tá bem. Então, lógico, é só uma combinação de coisas, mas para vocês entenderem o quanto o poder que tem você fazer exercícios de curta duração, com alta intensidade, ativando o EPOC, o quanto você tem de melhora, por exemplo, principalmente no seu sistema nervoso central, né, que é o seu cérebro aí, com a quantidade desses hormônios que vão te trazer prazer. Muito legal, Bia. E assim, tem umas perguntas, a Joana perguntou aqui, por exemplo, e depois da gestação, esse EPOC funciona? No Insta, eu acho que foi a Dilvana, não, Dinha, que perguntou também, preciso perder a gordura abdominal, ela perguntou, eu tenho 2 filhos, minha barriga tá como um papo, por exemplo, e eu lembro que a gente conversou essa semana com a Dilvana, eu acho que foi, e a Dilvana é mãe, né, Bia? E trabalha, e cuida da casa. Eu vou trazer a foto da Jill aqui, só para as meninas verem a barriga dela, antes e depois. Eu acho que vai ser legal para elas poderem ver que isso realmente... Vamos lá. Funciona, porque, assim, que nem eu tô falando, né? Não sei o nome da pessoa que perguntou, mas para vocês entenderem, esse método que eu tô ensinando vocês aqui, não só nessa semana de aquecimento, mas que eu vou falar também no curso, ele é um método que ele não exclui ninguém, ele não tem preconceito, entendeu? Qual que seria o preconceito? E você vê, eu enxergo muito preconceito no emagrecimento, não sei vocês, mas eu vejo assim, ó, passou dos 30, não emagrece mais. Meu Deus, o quanto eu já ouvi isso. Teve filho, não perde mais a barriga. Meu Deus, é o que eu mais escuto. Passou dos 30, metabolismo desacelera, diminui. Isso é preconceito, entendeu? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Como que você pode excluir as pessoas porque passou dos 30 anos? Como é que você pode excluir as pessoas porque foram mães? Porque, entendeu? O sistema nosso fisiológico, ele não tá vendo, né, que se você é mãe, se você ficou com a barriga maior, menor, ele tá trabalhando fisicamente, fisiologicamente, bioquimicamente, a química do seu corpo e a fisiologia do seu corpo, ela vai trabalhar normalmente. Então, por que às vezes a gente vê que mulheres que têm 30 anos, às vezes têm um pouco mais de dificuldade? Ela só tem um pouco mais de dificuldade porque ela não se movimenta mais como ela se movimentava antes dos 30 anos. Depois dos 30 anos, ela casou, teve filho, a rotina dela muda. Tem que trabalhar, cuidar da casa, buscar filho na escola. Não é mais aquela rotina que ela tinha antes de ser mãe, que era uma rotina muito mais ativa. Sem ela perceber, mas era. Então, tem uma alteração hormonal? Tem, mas ela é assim, eu diria que ela é 0,01 insignificante para o teu emagrecimento. Porque se eu acreditasse que depois dos 30 tudo mudaria, eu não trabalharia só com esse público específico, só com realmente mulheres que passaram dos 30 anos, e eu não teria entregado mais de 300 resultados de alunos que comprovaram o método. Né, de alunas que a gente fez estudo de caso, que elas fizeram nessa nossa metodologia, elas tiveram resultado, como agora o Ju vai mostrar aí, por exemplo, a Dilvana, mãe de 3 filhos, sempre teve muita dificuldade, treinava por horas em academia, e olha só o resultado da barriga dela, né? Ela tinha uma barriga, o estômago era um pouco mais alto, principalmente na parte do peito ali, ó. Você consegue perceber que a barriga dela era um pouco mais alta, tinha o estômago alto. Ela nessa época do antes, o que ela fazia? Ela saía comendo, não comia muito não, ela não comia, ela só cheirava alimento. Ela só cheirava, assim, o pãozinho. Por quê? Porque ela achava que você tinha que cortar a sua alimentação para você conseguir ter resultado. E olha só a foto dela no depois. A barriga dela muito mais desenhada, muito mais lisinha. Se você perguntar para ela o que ela come hoje, ela vai te responder que ela come muito mais do que ela comia
quando ela estava tentando emagrecer com outro tipo de método. E por que ela está comendo? Por que ela faz isso? Porque o EPOC dela funciona. E quantos anos a Dilvana tem? Já passou dos 40 ali, entendeu? Já passou dos 30 anos. Então, funciona. Não, esse método não tem preconceito de idade, não tem preconceito de quantos filhos você teve. Ele funciona. Desde que você faça, ele vai funcionar. É igual um carro, eu posso te dar o melhor carro, posso te dar uma Ferrari, uma Lamborghini, sei lá, a mulher gosta de EcoSport, né? Uma EcoSport, BMW, sei lá, uma SUV, eu vou te dar esse carro, vai ser lindo, maravilhoso, quando chegar na sua casa. Só que se você não acelerar o carro, que ele vai ser, entendeu? Vai ser um carro que está lá guardado na garagem, entendeu? Se você não andar com o carro, não tirar ele da garagem, ele é só um simples carro. Então, é a mesma coisa do seu metabolismo em relação aos seus exercícios. Eu estou aqui te dando a melhor informação que eu tenho do que eu estudei nesses últimos anos, depois de formada, atuando dentro e fora do Brasil, e trazendo aqui para você isso. Agora, se você não usar isso que eu estou te dando, se você não praticar, não colocar isso, né, no seu dia a dia, nos seus treinos, pô, com certeza você não vai ter resultado. Mas aí não vem colocar a culpa no método, né? Aí você fala, pô, eu não fiz o que a Bia falou para eu fazer, então por isso eu não tive resultado. Bia, eu vou trazer mais uma foto aqui da Adriana, por exemplo, e a gente tem uma transformação dela de 4 meses, que eu acho que vai ser interessante para as meninas verem, da barriga especificamente. Olha a Adriana, em 4 meses, as fases dela. Ela entrou com essa primeira foto aqui, que a gente está vendo, a primeira, aí foi evoluindo. Ela tem 43 anos, perdeu 9,5 kg, e olha a barriga como foi transformando e como que ela ficou muito mais sexy, entendeu? Muito mais, a autoestima dela tá muito melhor, até mesmo você consegue ver a transformação da roupa que ela tá usando. Às vezes a vergonha das meninas faz com que elas não vistam uma roupa um pouco mais sexy por causa da vergonha da barriga e todo esse processo. Mas seguindo esse método, ela começou a evoluir em 4 meses, né, Bia? Exato, e a Adri, ó, ela é uma pessoa que trabalha fora, ela é mãe, é casada, e ela faz o treino dela, assim, antigamente, né, quando ela ainda estava por conta da pandemia, ela fazia o treino com a gente ao vivo, né, porque dentro do Pro, só explicando rapidamente para vocês que esse meu programa de acompanhamento, a gente tem treino ao vivo, as minhas alunas treinam comigo, né, então a gente treina junto. Por quê? Porque eu acredito que quando você tem alguma coisa acontecendo ali na hora, você não posterga, você não deixa para depois, você já vai fazer. Então, por isso que a gente tem essa metodologia, você pode procurar. Por mais que tenha várias pessoas aí fazendo treino na internet, não é igual o que a gente faz, assim, é bem diferente a nossa metodologia. A gente realmente está junto, treinando junto, é bem, bem legal. E a Adri treinava com a gente às 7 da manhã. Daí a Adri voltou a trabalhar, porque, né, as coisas na cidade dela voltaram ao normal, a Adri é de São José do Rio Preto. Aí as coisas voltaram ao normal, a Adri voltou a trabalhar de manhã, mas ela treina tarde, né? Inclusive, hoje ela foi lá e postou uma foto do treino dela. Hoje não, né? Ontem, do horário que ela treinou. Então, para você ver, ó, é uma pessoa, trabalha o dia inteiro, é mãe, tem que correr com o filho, cuidar de filho. O filho não voltou às aulas na escola, mas ela tá tendo que ajudar a estudar pelo computador, tablet, essas coisas. Tem marido para cuidar, entendeu? Tem que fazer comida, tem que cuidar da casa, roupa para lavar, tem que limpar a casa. E como que ela arruma tempo para treinar? Ué, porque ela só precisa de 30 minutos do tempo dela. E 30 minutos, às vezes, é o que a gente passa no celular, fazendo nada, vendo a vida dos outros, entendeu? Se preocupando com a vida do outro, vendo olhando coisas de, tipo assim, que vai te deixar, às vezes, até mais chateada, né? Ah, a fulana emagreceu e eu não emagreci, por exemplo, né? Você vai começar a comparação. E o que não vai ser legal para você. Então, às vezes, é o que a gente perde na internet e perde até mais, né? Se for olhar o seu resumo semanal, eu tenho certeza que você fica aí, no mínimo, 3 horas mexendo no celular, se você for somar a quantidade no dia. Então, como que você não tem 30 minutos, né? E eu tô dizendo para você que você pode perder a barriga com 5 minutos, 4 minutos, que é o nosso seca barriga 2.0, 1.0, quer dizer. Então, olha só, você, igual a Adriana, igual a Dilvana, vida corrida, trabalha pra caramba, mãe, cuida da casa. E a gente sabe que não é fácil cuidar de casa, né? Sempre tem coisa para estar fazendo, todo dia tem uma coisa para fazer. E você pode pedir para o marido, às vezes ele vai ajudar, mas não é a mesma coisa que você fazer, né? Sempre tem a mulher é um pouco mais perfeccionista em algumas coisas. Então, eu sei que a gente quer fazer as coisas, né? Então, imagina, pô, não é porque você vai ter essa vida agitada que você não pode emagrecer. Não é porque você tem uma vida corrida que isso vai ser o motivo pelo qual você não vai emagrecer. Muito pelo contrário. Aí que você vai emagrecer, porque você não precisa de mais do que meia hora para treinar, para conseguir um resultado bacana com a barriga.
Muito bom, Bia. Aí agora tem uma pergunta aqui da Michele Aparecida da Silva. Esse método de perder a barriga, ela perguntou aqui: eu gostaria de saber como eu faço para perder a barriga, mas eu sou operada da coluna, tenho 6 pinos na prótese no disco, pé para tíbia, eu não consigo, não entendo muito dessas partes técnicas aí, com joelho tenho placas e parafuso nos 2 joelhos. Existe uma solução para isso? Eu sei que a gente até traz, às vezes, o fisioterapeuta para adaptar e todo esse processo, mas Uhum. existem adaptações que podem ser feitas dependendo da situação, né, Bia? Sim, é aquilo que eu falo. Existe um mantra que a gente usa que é adapta, mas não para. O que, que é esse adapta, mas não para? O adapta, mas não para, ele é simplesmente você adaptar aquele exercício para você não deixar de fazer. Por quê? Porque quando eu comecei a trabalhar com emagrecimento, a primeira coisa que eu vi, uma das primeiras coisas que eu vi que as mulheres falavam era: esse exercício é muito difícil, eu tenho dificuldade, não vou fazer. Esse exercício aqui, para mim, é fora do comum. Tipo, eu faço, eu morro, não vou fazer, me sinto frustrada, não faço igual a você, professora. Eu não faço igual a fulana ali, eu tô passando vergonha aqui. Quem nunca se sentiu assim, fazendo exercício na frente de alguém, ou perto de alguém, ou com o professor, e você não conseguir fazer e você se sentir frustrada? O que, que você faz? Você para. Né? E pode até ser que tem algumas pessoas aqui que vai falar, eu persisto. E que bom, maravilhoso para você, mas a realidade é que para 99,9% das mulheres que passaram dos 30 anos, elas não fazem isso. Por quê? Porque elas realmente se sentiram ofendidas ali. Não porque foi maldade do professor ou porque o exercício foi maldoso, de certa forma, não, mas porque ela não está bem com ela mesma para ela entender que ela precisa persistir. Então, o que ela vai fazer? Ela vai sair fora. Só que aí eu criei esse mantra do adapta, mas não para, porque isso permitiu com que todas as minhas alunas não se sentissem envergonhadas. Isso permitiu com que todas as minhas alunas fizessem o exercício, mas adaptando. Então, por exemplo, a Kaylee é uma aluna nossa, vocês já conhecem a história dela, ela já veio aqui algumas vezes. A Kaylee, ela teve um câncer, né, em uma estrutura do cérebro, que é a estrutura responsável pelo nosso equilíbrio. E o que aconteceu com a Kaylee? Ela não conseguia fazer alguns exercícios por conta do equilíbrio. E aí, o que ela fez? Ela adaptou. Ela fez todas as adaptações. Só que se hoje você for perguntar para ela se ela faz os exercícios mais avançados, ela vai dizer que melhorou muito já do que quando ela chegou, que tinha exercícios que ela não fazia e hoje ela faz. Teve também, por exemplo, a Kellen. A Kellen, ela tem problema no joelho e problema no tornozelo. Ela também, a primeira coisa que ela falou, Bia, se eu entrar para o seu programa, o que vai acontecer? Eu falei, você vai ter adaptações. Só que não é uma coisa vamos supor assim, que eu dito a adaptação. Lógico que eu ensino, mas é uma coisa que elas mesmas, elas vão percebendo. Como assim vai percebendo? Então, por exemplo, no caso dessa seguidora que perguntou, tem prótese em algum lugar e tal. O que você vai fazer? Primeiro de tudo, você sente dor? Sinto. Tá, em quais exercícios? Aí você anota, escreve todos os exercícios que te causam dor. Aí você vai pegar e vai ver qual exercício que você faz, que você não sente dor, que você pode substituir. Então, vamos supor que o agachamento, né? Eu acho que eu vou demonstrar aqui para vocês entenderem melhor. Não sei se a cadeira vai ficar aqui na frente, mas só para vocês entenderem melhor aqui o que eu quero passar para vocês. Então vamos supor, eu vou fazer o agachamento, né? E o agachamento é um exercício que me causa dor. Qual que é o agachamento para vocês então terem uma ideia? Deixa eu virar o Insta aqui para a galera ver melhor. Se eu for fazer o agachamento, mas eu sei que ele me causa dor, né? Eu vou fazer esse movimento aqui de agachamento, eu sei que ele vai me causar dor nas costas. Então, qual é o exercício que eu posso fazer que não me causa dor? Aí eu tenho que ter o autoconhecimento, claro, para eu identificar quais são os exercícios que não me causam dor. Mas, por exemplo, um que eu poderia fazer é o quê? A elevação pélvica. Então, eu vou deitar no chão, vou pôr a mão na lateral, vou subir e elevar o quadril. Esse exercício aqui, ele é um exercício que ele ajuda muito a fortalecer a coxa, então ele vai estar trabalhando o mesmo músculo que o agachamento trabalha, e ele vai estar ainda fortalecendo a sua coluna. Então, olha que legal. Para todo exercício tem uma adaptação. Todo exercício que a gente coloca no cronograma das alunas, todo exercício tem adaptação. Vamos supor, tem problema de joelho, não pode pular. Vamos supor, o polichinelo. Qual que é o movimento do polichinelo? Polichinelo é o movimento que eu faço, eu abro a perna e aí eu fecho a mão em cima, né? Então é esse movimento que eu tenho. Se isso daqui é um movimento que, nossa, não consigo fazer, sinto dor no joelho, você vai fazer o quê? Tirar o pulo. Você vai fazer
sem a movimentação, sem, na verdade, o salto. Então, todo exercício que existe tem adaptação. E todo exercício que você pensa que não tem adaptação, e se na sua cabeça, na hora, não vir alguma adaptação, é muito simples. Qual é o exercício que você mais gosta de fazer? Você tem que ter isso na sua cabeça, assim, ó, eu tô te perguntando, qual exercício você mais gosta de fazer? Comenta aqui. Eu gosto de fazer o abdominal supra. Eu gosto de fazer a flexão. Não sei. Qual é o exercício que você mais gosta de fazer? Você tem que ter ele pronto na sua cabeça. Por que, Bia, que eu tenho que saber o meu exercício preferido? Porque quando você estiver fazendo um treino e não vier nenhuma adaptação, nenhum outro exercício para você trocar, você vai substituir pelo exercício que você mais gosta. É muito simples. Então, por exemplo, afundo, né? Tem a movimentação também de joelho, ó. Não consigo fazer, esse aqui dói meu joelho, o que eu faço? Elevação pélvica. Todos os exercícios eu vou adaptando. E às vezes, no início, vai ficar chato mesmo. Chato no sentido assim de você, ai, Bia, mas eu tenho que ficar adaptando, não queria adaptar, eu queria fazer igual a você o tempo todo. Ué, mas no início, você vai ter que adaptar. Porque no início, seu corpo está se acostumando. Quanto tempo você ficou no sedentarismo, sem treinar, sem se movimentar, né? Então, a Kellen, por exemplo, é um grande sucesso desse estudo de caso que a gente fez, de comprovando que pessoas que têm problema, seja na articulação do joelho, seja no quadril, seja no ombro, seja problema de coluna, seja fibromialgia, né, que tem a Ana também, ou aquele que teve um problema com equilíbrio, todas elas conseguiram resultados incríveis fazendo esse método. Então, olha só que legal, é um método que não é engessado, porque muita gente fala assim para você, ó, você tem que seguir isso aqui, ó. Esse é o passo a passo. Só que não funciona. Sabe por quê? Porque você tem suas limitações, diferente da que a pessoa tem. Então ela vai falar para você o que para ela funcionou, só que para você ele não vai funcionar da mesma forma. Então é por isso que as mulheres não conseguem emagrecer, porque as pessoas não falam para você que quem tem que criar o seu manual de instrução do emagrecimento é você mesma. Então, por exemplo, eu faço alguns exercícios que eu não tenho, que para mim é tranquilo, mas algumas alunas minhas não conseguem fazer, elas adaptam. E elas existem exercícios que elas conseguem fazer que eu uso adaptação. Porque eu não consigo fazer. Como assim, Bia, você não consegue fazer? Você é a professora. Eu tenho também minhas limitações, eu tenho escoliose também. Então, tem alguns movimentos que eu também tenho que usar adaptação. E eu uso adaptação e não nego. Ué, entendeu? Eu prefiro falar que eu faço adaptação do que falar que eu interrompo o meu treino porque eu não estou fazendo o exercício do jeito que ele deveria ser. Todo exercício tem adaptação. Burpee tem adaptação. Tudo. O que você tem que pôr na cabeça é que você tem que saber adaptar. Diferente de você pensar, eu não tenho como adaptar, eu vou interromper esse treino porque eu não sou capaz de conseguir fazer ele até o final. E se você for perguntar aqui, todas as nossas alunas que estão aqui com a gente assistindo, e as meninas do Pro podem falar aí, eu acho que eu não consigo citar uma que não usa adaptação, que todas elas usam adaptação, todas as meninas, todas as minhas alunas, todas as pessoas que treinaram comigo presencial e todas as minhas alunas do Seca Pro, todas elas fazem adaptação, numa boa, mas elas sabem a hora de aplicar essa adaptação. Então, assim, tem como, né? É como eu falei, esse método, ele não é exclusivo, pelo contrário, ele é inclusivo, ele é para todo mundo, para quem tem fibromialgia, para quem tem asma, para quem tem problema de articulação, para quem tem artrite reumatoide, para quem tem tudo isso. Só que eu também não estou te dizendo que esse método ele vai acabar com o teu problema, né? Você vai curar da articulação, você vai curar da fibromialgia. Não é assim que funciona, mas ele vai amenizar, ele vai te trazer uma nova forma de viver com esse problema, né? Por exemplo, a Ana, que tem fibromialgia, aluna nossa, que veio no Inspira, ela falou, eu tenho fibromialgia, mas hoje as dores que eu sinto, e para quem não sabe, a fibromialgia dói até o fio do cabelo, só para você ter uma ideia, dói tudo. E ela falou, hoje a dor que eu sinto da fibromialgia é dor muscular, dor de treino. Ou seja, olha só que efeito positivo que teve. Então, é você pensar, ainda principalmente quem tem problema de joelho, aí que tem que fazer o método, aí que tem que treinar.
Legal, Bia. Eu mostrei aqui um pouquinho a foto da Kellen, porque, deixa eu trazer aqui de volta, a foto da Kellen que você tinha comentado que tinha alguns problemas, tem que fazer adaptação, e ela comentou ao vivo aqui com a gente, ela pegou e coloquei aqui, ó, eu iniciei fazendo todos os exercícios adaptados em 2 meses, mesmo fazendo todos os exercícios no adaptado, eu consegui o excelente, emagreci 7,3 quilos, e olha a diferença da barriga da Kellen ali também nesse processo. Então, o que a gente está falando, que de 30 minutos, aquela desculpa, eu não tenho tempo para perder a barriga e tudo mais, pode sair pela culatra, né, Bia? Exato, não é desculpa, não. Não, desculpa, não. Ótimo, Bia. E aí, tem alguns problemas que você, assim, tem alguns erros que você vê das meninas tentando perder a barriga. A coisa mais comum que a gente vê dentro do formulário, eu quero perder a barriga, eu vou fazer abdominal, só abdominal. Isso tá certo? É isso que vai fazer perder a barriga ou não? O que que dá certo, Bia? Não, e que ninguém fique chateado aqui comigo, hein? Tô falando a verdade. Muita gente acredita mesmo que, se eu quero crescer a perna, eu tenho que fazer agachamento. Então, se eu quero aparecer meu abdômen, eu tenho que fazer abdominal, né? Todo mundo pensa dessa forma. Se eu quero uma parte do meu corpo mais tonificada, então eu preciso fazer daquela forma mais localizada. O problema, né, é que na barriga não funciona. Isso pode ser aplicado até para algumas partes do corpo, como por exemplo bíceps, tríceps, panturrilha, né, que são musculaturas um pouco menores e tal. Isso pode até ser aplicado de certa forma para essas regiões, mas para a barriga não funciona fazer abdominal como é só exercício localizado. Por quê? Porque o abdominal ele só vai fortalecer a região da barriga. Então, por exemplo, se você tiver aí na sua casa, né, eu acredito que sim, faz o teste aí comigo, tá? Se você não tiver um colchonete aí, você pode pegar uma toalha mesmo, ou faz o teste aí no chão, mas se você fizer no chão sem nada, pode ser que vai te incomodar um pouquinho aí, né, o osso no chão, se não tiver um chão aí meio como o meu aqui, né, por exemplo, por conta daqui de Londres, que é tudo no carpete por causa do frio que é aqui, então se você não tiver assim, coloca alguma coisa aí para você fazer o teste. Então, por exemplo, no abdominal, quando eu tô fazendo o exercício abdominal, se eu contrair bem ele, né, se eu fizer o movimento contraindo, ou seja, trazendo a minha coluna em formato de caracol, né, então eu vou curvar como se a minha cabeça fosse entrar no umbigo, e se eu ficar aqui alguns segundos em isometria, eu até vou sentir minha barriga, vou sentir ela pegando fogo aqui. E aí muita gente vai falar, isso é bom, porque significa que está queimando a gordura. Só que não tem nada a ver. Por que não tem nada a ver? Porque esse exercício, como eu falei, ele só vai, na verdade, trabalhar com o fortalecimento da musculatura. Só que essa musculatura, eu costumo chamar de hambúrguer na horizontal. O que é esse hambúrguer, perdão, na vertical? O que é esse hambúrguer na vertical? Então, quando você vai lá no McDonald's e pega um lanche, o que ele tem? 2 pães, né? Um em cima e um embaixo. E o que tem no meio? O hambúrguer. Então, no nosso corpo, é o hambúrguer na vertical. Olha só, igual tá na foto aqui, ó, a gente tem 2 partes, né, 2 pães, e no meio a gente tem o hambúrguer. E o que acontece, né, é que para eu conseguir eliminar a primeira parte da frente da barriga, que é para aparecer o meu músculo, então pensa só, eu só consigo fazer com que o meu músculo apareça se eu tiver queimando a gordura da parte da frente. Aí sim o meu músculo vai aparecer. Enquanto eu não queimar essa gordura da frente, o músculo não aparece. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, vocês estão vendo que tem um outro lanche aqui, né? Outro pão, outra fatia do pão para trás do músculo, para trás dele. Como que chama essa gordura? Gordura visceral. E essa gordura visceral você não tira com o abdômen, você não tira fazendo abdominal, perdão, tá? Então, essa gordura, ela tem esse nome porque ela tá entre as vísceras, ela tá nos nossos órgãos, e ela é a gordura mais prejudicial que a mulher pode encontrar no corpo. Então, eu tenho esse lanche na vertical e como que eu tiro? Como que eu vou tirar essas 2 fatias de pão ali e deixar só o hambúrguer no meio? Eu tenho que fazer exercício que queima gordura. Então, qual é o exercício que queima gordura? Eu poderia citar vários aqui para vocês que queima gordura, mas eu vou falar 3 aqui para vocês que são exercícios
que assim, são potentes. E presta atenção numa coisa que eu vou falar para vocês. Todo exercício localizado não queima gordura. Ele só aumenta ou fortalece aquele músculo, beleza? Então, qual que é o exercício que queima gordura? Exercício inteligente. O que é esse bendito exercício inteligente? São exercícios que eles trabalham com mais de uma articulação, ou seja, tem braço, tem perna junto, trabalha de forma sistêmica, e ele é um exercício que vai acelerar o seu batimento cardíaco. Por quê? Se eu acelero meu batimento cardíaco, eu estou fazendo fila de quem? De oxigênio, beleza? Então lembra disso. Se eu acelerar meu batimento cardíaco, eu faço fila de oxigênio. Isso significa que eu vou gastar energia, eu vou gastar gordura, eu vou queimar gordura depois, porque eu estou fazendo fila de oxigênio agora. Então presta atenção. Qual que é um exercício inteligente que você pode fazer que vai ajudar você a queimar a barriga? Polichinelo. Sabe como é que faz polichinelo? Esse movimento aqui, ó. Esse é o famoso polichinelo. E eu aposto muito nele, eu gosto muito de fazer. Um exercício infantil, ó, da infância. Mas ele ajuda a queimar muita gordura e minhas alunas fazem bastante ele. Outro exercício que você pode fazer, o meio burpee. Como é que funciona o meio burpee? Você vai saltar, tem essa fase aérea de salto, você põe a mão no chão e joga a perna para trás e depois você volta. E se isso daqui for muito para você, que às vezes você não consegue fazer, um movimento, né, que exige demais, você vai só fazer o quê? Saltar e põe a mão no chão. Saltar e põe a mão no chão. Você tá vendo que eu tenho mão e perna mexendo junto? Então eu tenho mais de um grupo muscular se movimentando. Então isso significa que quando eu tenho mais de uma musculatura envolvida, eu vou queimar mais gordura no pós-exercício. Então, é por isso que o exercício localizado, ele não funciona, porque o exercício localizado, ele trabalha apenas com uma musculatura só, ou seja, só a do abdômen, né? Então, dessa forma, qual é o estímulo que eu estou dando para o meu corpo? Que eu quero definir a musculatura. E eu até vou conseguir definir e fortalecer aquela musculatura, mas ela vai aparecer? Ela não vai aparecer, porque o pão está na frente da carne. E como que eu tiro o pão da frente da carne? Com exercício inteligente. Se eu continuar só fazendo um monte de abdominal, é errado, Bia? Não é errado, mas você vai estar nadando para morrer na praia. Você vai estar fazendo abdominal, mas não vai aparecer um gomo na sua barriga. Na verdade, vai, né? Um só de gordura. Não vai aparecer os gomos da barriga, entendeu? Não vai deixar sua barriguinha mais definida. Então, é importante que você saiba que a combinação é o que faz você ter resultado. Eu costumo falar, até brincar, que quando antes de você decidir que você queria casar com o seu marido, você teve vários namorados, né? Se você foi uma pessoa namoradeira. Quantos namorados vocês tiveram? Vocês namoraram, paqueraram, às vezes algumas aqui foi noiva de outros caras, daí na hora H cancelou o casamento, aí conheceu o seu marido, aí falou, putz, é o homem da minha vida, agora eu vou casar. Então, mas antes de decidir casar com ele, você teve uma vida que você testou as coisas. E no emagrecimento é a mesma coisa. Eu não posso casar com abdominal, só fazendo abdominal antes de encontrar o amor da minha vida. Foi o primeiro exercício aqui que eu encontrei, porque falaram que ele é bom, então eu vou casar com ele. Não é assim que acontece. Você vai ter que testar. Aí você namora com abdominal, aí você vai namorando os exercícios inteligentes. Aí você descobre que, no final das contas, você é tipo sheik árabe no emagrecimento. Porque na cultura, né, dos árabes, você pode ter mais de uma, os maridos, né, pode ter mais de uma esposa. Aí, nesse caso, é você. Você pode ter mais de um marido no emagrecimento. Como assim? Você pode ter vários exercícios. Você não fica com um só. Você ainda está na fase de adolescência no emagrecimento. Você está namorando todos. É isso que vai fazer você ter resultado. Você não pode ficar com um exercício só, fazendo um exercício só, achando que é só o abdominal que vai fazer você perder a barriga, porque desculpa te dizer a verdade, você não vai perder a barriga dessa forma. Então, você quer perder a barriga? Faça vários exercícios. Vai fazer burpee, vai fazer polichinelo, vai fazer escalador, vai fazer remador, vai fazer star jump, vai fazer polissapato, skip, tem vários, eu poderia ficar citando aqui para vocês vários, porque tem um monte, e eu convido você a ir estudar esses exercícios, né? Tem uma playlist no nosso
no nosso canal, inclusive a gente pode liberar depois ela para vocês no Telegram lá do nosso curso, que é uma playlist só de exercício inteligente. Vou montar essa playlist e vou deixar ela para vocês, só de exercício inteligente, para vocês se familiarizando. Quais são os exercícios inteligentes? Primeiro, você já tem que saber que ele tem mais de um músculo envolvido, e aí você vai ter essa playlist para você estudar. E aí você namora com esses exercícios, entendeu? É o único lugar, mas não conta pro seu marido que eu falei isso, senão ele vai falar que eu tô te induzindo, né, a ter mais de um marido, mais de um namorado, mas né, trazendo na brincadeira aqui da coisa, é só para você entender que você não pode ficar com um só, achando que ele é o amor da sua vida, porque na verdade ele vai, entendeu, te trair ali, porque... Por que ele vai te trair? Porque depois você vai olhar para o seu espelho, depois fazer 500 abdominais e você vai ver um gomo de gordura, né? Não vai ver o gomo de músculo. Então é isso que eu quero dizer para vocês. Espero que tenha entrado aí na cabeça de vocês. Bia, muito, muito instrutivo. Tem algumas perguntas, assim, mas a gente pode deixar isso mais para as próximas lives, mas tem algumas específicas aqui que a gente vai entrar ainda. Então, assim, só para ter certeza, com o jeito, além do jeito errado de poder estar fazendo, de poder estar se machucando às vezes, de estar fazendo de repente abdominal só, tem aquela questão da diástase que a gente não precisa entrar nisso hoje, mas é uma coisa para as meninas prestarem atenção mais para frente nas aulas que a gente vai trazendo aqui. Mas, além disso, tem alguns problemas que são mais não vou dizer de prioridade só, mas a pessoa acaba deixando para depois, entendeu? De treinar. Quais são os principais erros que você vê nas mulheres que querem perder a barriga e que continuam usando o tempo como um problema no processo? Ó, o que você já falou é perfeito, ficar deixando para depois, né? A gente tem, o ser humano é muito procrastinador, é da nossa natureza, né? Ah, depois eu faço, depois eu vejo, depois. Só que às vezes esse depois nunca chega. Imagina a bateria do seu celular quando você levantou cedo, você pegou seu celular, né? Você deixou ele carregando. Opa, peraí que a Siri aqui me ouviu. Você pegou o seu celular, deixou ele carregando a noite toda, e aí, quando você levanta de manhã, como que tá a bateria dele? A bateria tá 100%. Quando você sai, vai fazer todas as suas coisas. Quando você chega à noite na sua casa de novo, como é que tá aquela bateria? Ela já, né, foi ficando mais fraca, às vezes chega com poucos por cento na sua casa até você ter que carregar de novo, né? Isso se você não anda já com seu carregador portátil aí para ficar carregando no meio do dia. Mas, para você entender, o nosso corpo ele funciona igual a bateria. Então, à medida que você vai trabalhando, vai fazendo as coisas de casa, a tendência é que você vai ficando mais cansada. E aí, se você vai deixando o treino para depois, quanto mais cansada, a chance de você não fazer ela é muito maior, porque daí o que você vai querer? Recarregar a bateria. Como é que você recarrega a bateria? Descansando, dormindo. Não é no treino, muito pelo contrário, né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, é você entender que quanto mais você deixar para depois, mais isso vai ser prejudicial para você fazer, porque você vai ficar deixando, depois eu faço, amanhã eu faço, depois eu treino, tal. Esse depois, esse amanhã aí que você está imaginando, ele nunca vai chegar. E o próximo erro que eu vejo também as meninas falando assim, vou esperar o momento certo. Final do ano, virada do ano, né? No ano de 2021 eu vou emagrecer. Eu vejo um monte, às vezes eu abro caixinha de pergunta, né? Qual é o seu desejo para 2020, por exemplo, nesse ano, na virada, para 2021? Perder a barriga, emagrecer 4 quilos, perder a barriga, é o que eu mais recebo. E eu vejo que não é nem só em ciclos, né, de final de ano e ano novo, mas também, por exemplo, toda segunda-feira. Então, a pessoa, ela sempre bota para segunda. Segunda é o dia mundial de começar alguma coisa. Então, se eu não fiz, hoje é terça, eu poderia começar hoje, mas eu não vou começar hoje, eu vou começar na segunda-feira. Aí, às vezes é sexta-feira. Não, mas já é final de semana. Vou começar na segunda-feira. Como se o seu corpo soubesse o dia da semana que é, entendeu? Mas ele não sabe que dia da semana que é. Seu corpo não tá entendendo. Para ele é um dia aqui normal, entendeu? A única coisa que ele vai saber é se tá dia ou se tá noite, dependendo por conta da questão hormonal, que são influenciados pelo sol. Do contrário, ele não vai saber que dia da semana que é. Então, você ficar deixando muito assim vou esperar o momento certo, quando for segunda-feira, eu vou começar, quando for meu aniversário, eu vou começar. Ou então, eu já vi muitas pessoas também assim, por que você não começa uma academia? Porque eu não tenho dinheiro. Por que você não começa um curso de inglês? Porque eu não tenho dinheiro.
Ah, porque quando tiver dinheiro aí eu vou fazer isso, porque quando tiver dinheiro eu vou fazer tal coisa. E na verdade a gente fica esperando, eu acho que é um milagre acontecer, porque como assim quando eu tiver dinheiro, entendeu? Pô, se você come, você não tá passando fome, você tem uma casa, pô, você consegue cuidar dos seus filhos, é só a questão de organização. E no caso do emagrecimento, né, você nem precisa de dinheiro de muito dinheiro para você conseguir ter uma vida saudável, conseguir emagrecer e perder a barriga. Então, para de querer achar o momento certo, porque esse momento certo, ele não existe. Na verdade, o momento certo é o agora, né? É hoje, é o agora. Porque se eu deixar para amanhã, já passou o hoje. Então, já foi menos 24 horas da minha vida que eu perdi. E mais, quanto menos tempo quanto mais tempo eu for deixando, eu tô mais próxima de ficar pagando plano de saúde, né? E lembra que eu falei para vocês? Se você paga a Unimed, você não está pagando plano de saúde, você está pagando plano de doença, porque você está esperando acontecer alguma coisa com você. Então, o plano de saúde é aquele que você cuida da sua saúde, que você treina, se alimenta bem. Então, o momento certo de começar é o agora. E outro erro também que eu vejo é você não definir o horário do seu treino. Quando você marca, né, por exemplo, vou encontrar uma amiga, vou encontrar uma parente, não sei, você marca um horário com a pessoa, com o seu chefe, sei lá, e você tende a cumprir aquele horário que você programou com a pessoa, né, que você falou para a pessoa que vocês iriam se encontrar, você tende a ser íntegra com aquilo, você fala, pô, eu falei que eu vou tal hora com a pessoa, então eu vou me encontrar com ela. Só que, no caso, quando o assunto é você, barriga, emagrecimento seu, exclusivamente seu, a tendência é você furar. Você fala, eu vou treinar amanhã às 7 horas, aí você fica mais na cama, aí você fura. Então, eu acho que o primeiro ponto é isso, é você não definir, entendeu? Se você fala assim, amanhã eu vou treinar, mas você não sabe nem que hora você vai treinar, aí você acaba furando até. Então, primeiro passo, defina o horário que você vai treinar. Você vai treinar de manhã? Que horário? Você vai treinar à tarde? Que horário? Você vai treinar à noite? Que horário? E você faça favor de cumprir isso, não é por mim, né? É por você mesmo, para você mostrar para o seu cérebro que, poxa, eu vou cumprir, eu vou honrar de cuidar do meu corpo, né? Deus me presenteou com um corpo que eu não estou cuidando dele, então agora eu vou cuidar do meu corpo. Como que eu cuido do meu corpo? Me alimentando bem, treinando bem. Então é isso que você tem que fazer. Então defina o seu horário de treino e organiza isso daí, entendeu? Vou treinar tal horário, bom, pronto. Vou treinar tal horário e vou cumprir, eu vou ser íntegra com aquilo. Eu estou disposta a fazer aquilo. Bia, então só clarificando aqui, o maior vilão da barriga da mulher, na verdade, não é tanto só o fato dela estar fazendo o exercício errado, de não estar fazendo exercício inteligente, mas é a desculpa que a gente acaba criando a questão do tempo e deixando para depois, não começando a fazer e não fazendo o que precisa ser feito para poder perder a barriga. É isso? Perfeito. Como que eu vou conseguir emagrecer se eu tô deixando, na verdade, o meu emagrecimento e a minha perda de barriga como segundo plano, né? Porque eu tô dando desculpa de tempo, mas não é tempo. Fantástico, Bia. Eu acho que encerrando por aqui também, só dando um comentário em cima disso. Então, para quem tá atingiu um platô, fazendo o que ela estiver fazendo, independente da gente saber o que essa mulher está fazendo, essa menina está fazendo hoje, se ela atingiu um platô é porque provavelmente o corpo dela já acostumou com o que ela está fazendo. Ela pode estar fazendo zumba, pode estar fazendo academia, pode estar fazendo caminhada ou algo parecido. Então, se ela se sente, pô, não tá mudando, eu tô fazendo exercício, tô treinando o tempo todo e tal, e tô treinando 2 horas e tô gastando mais, e todo esse processo é porque tem alguma coisa que o corpo acostumou nesse processo, só pra gente encerrar, né, Bia? Perfeito, é isso aí. Beleza, Bia. Beleza, Bia. Eu só tô colocando aqui alguns comentários. A Noela falou, pegou e colocou aqui, amanhã, na mesma hora, sem falta. Aí a Ana, agradeço a Deus por você, por esse momento excelente, muitas dicas importantíssimas. Aí tem a Cristiane, obrigada, Bia, por mais uma live, Júnior, pela live, ótimas dicas. Comprometimento com certeza. Bia, quando eu vou conseguir ver algum resultado, aí tem uma outra aqui, quando eu estou comprometida. Eu acho que, ó, isso aqui responde, né? Quando que eu vou ver algum resultado? Quando eu estou comprometida. É isso aí, estou comprometida, né? A história lá do bacon e do ovo. Depois, outra hora eu conto essa história para vocês. Tá, joia. Bia, obrigado mais uma vez. A gente vai terminando por aqui. Obrigado a todas as meninas. A gente se vê amanhã às 8h15.
É isso aí, meninas. Brigadão. Beijo para vocês. Até amanhã, às 8h15. Fui.